Vocês lembram no vídeo que eu fiz um reaction da Espectro Cinza? Onde eu falei que o Lapir falou, né, que o Lula fez concessões, que o Lula mudou certas visões dele pra conseguir pegar um público maior? E eu respondi que não, isso não aconteceu. O que aconteceu é que o Lula, ele mente. Quando o Lula fala que ele vai, sei lá, lutar contra os banqueiros, contra as grandes corporações e tal, e ele se junta a elas, ele não se juntou a elas porque ele mudou de percepção, porque ele mudou de visão. Ele se junta a elas porque ele é corrupto e ele mentiu. Ele falou que ele ia lutar contra, ele se uniu a elas. E o mesmo ocorre aqui nesse caso do sigilo de 100 anos, né? Deixa eu mostrar pra vocês o vídeo aqui. Foi a entrevista dele no Vilela, né? No Inteligência Limitada. Primeiro, eu sou radicalmente contra sigilo de 100 anos. Então, Eu estou radicalmente contra sigilo de 20 anos. então. Eu acho que deve ser sigilo só coisa de Estado, coisa É. de segurança nacional. Ou coisa Tá? muito Eu pessoal estou te que dando, vai... você vai receber a explicação, Tá. sabe, do que está acontecendo. A primeira coisa que nós tentamos fazer era mudar a lei, mas não é simples de mudar. Não, mas como que funciona isso? Por que se coloca sigilo? Hein? Por que se coloca sigilo em alguma coisa? Por que não deixar transparente Eu seria acho. melhor? Quem criou a lei da transparência fomos nós. Então, mas por que não... O que te limita? Não é o que me limita, porque não sou eu que decido. Não? Isso deixei. Percebam que quando era o Bolsonaro na presidência, quando é qualquer outro na presidência que não seja ele, aí o sigilo de 100 anos quem decide é o presidente. Mas agora que é ele que tá ali sendo entrevistado e tal, não. Não sou eu que decido. Não é responsabilidade minha decidir se vai ficar no sigilo, se não vai. Mas antes era do opositor. Chega na presidência. Quem que escolhe o que vai E tu ficar em vai para a sigilo? CGU, você tem órgão de governo, sabe, que apura essas coisas. Mas você não pode bater o pé e falar, não quero pode, sigilo? pode, se tiver uma coisa. O que eu Ele pode sim deixar sem o sigilo se ele quiser. Mas ele não quer. disse hoje para o meu assessor: se um jornalista pedir uma informação, sabe, Sobre que ele alguma acha coisa que está em isso- sigilo. sabe, e o responsável negar para ele, pergunta para mim, o que eu vou dizer? Porque não há nada nesse mundo, nada. Nada que mereça ser O de senhor sigilo. concorda que ia ser muito melhor? Aí você vê o despreparo, né, do Vilela pra fazer entrevista desse tipo de porte, né, cara? Porque é aquele negócio, a gente tá botando os caras que eles são jornalistas de fofoca, o cara que vai entrevistar jogador de futebol, ator e tal, pra entrevistar um cara que é um candidato à presidência. Não um jornalista político, um jornalista que realmente vá na intenção de fuder com a vida do político, que tem que ser o caso. Eles pensam que a entrevista com o político ela tem que ser igual a entrevista com um jogador de futebol, com o famoso aleatório e tal. Isso não funciona. Por que você botar o Léo Dias pra entrevistar o Bolsonaro não ia funcionar? Porque o Bolsonaro ia comer o Léo Dias, cara. Ele não adianta, porque eles não têm porte pra fazer esse tipo de entrevista. Ele não tem essa capacidade pra conseguir botar o Lula contra a parede. Ele não tá com os fatos ali na mão. O Lula falou agora que o que você perguntar eu respondo. Então por que ele não pergunta sobre o sigilo do Daniel Vorcaro? Que o Lula, pra quem não sabe, botou um sigilo de 100 anos no caso Vorcaro. Ele botou um sigilo de 100 anos, mas em visita que o Vorcaro fez com ele, que tem todos os dados lá do que foi conversado, do que foi discutido e tal, anotados. A gente não pode ver o que foi dito, a gente não pode saber o que foi falado, porque tem esse sigilo. E agora o Lula alega que esse sigilo ele só é colocado em casos de segurança nacional ou em coisas de casos pessoal dele, né? Até menciona aqui depois no vídeo, né? Ele fala. Peraí, que não é esse. Para todos, se todos os presidentes tivessem tudo transparente, ó, esse gasto foi para cá, cartão corporativo gastei nisso. Vilela, eu não vou achar o número. Não, aqui, tudo bem. Mas eu vou te dar. Eu vou te a dar questão porque geral, é importante você saber. Tá. Hoje, aquilo que tem segredo de 20 anos, de 30 anos, nem merecia ter. E por que tem? E por que tem? É isso que eu Sabe? não entendo. Nem merecia ter. Tá? Mas eu vou Vejam que ele não responde, ele só fala, não, não merecia ter, mas por que tem? Não merecia ter. escutar. Se alguém. Eu não vou mudar a lei. Tá. Tá? Você foi eleito pra quem então, filho da puta? Sai do cargo, cara. É a mesma coisa que acontecia com o Biden lá na época da presidência, que ele falava que sempre que tinha alguma notícia, alguma coisa sobre até o Trump, às vezes acontecia, e falava que alguém tinha que fazer alguma coisa sobre isso. Cara, você é o presidente, quem tem que fazer alguma coisa sobre isso é você. É você que manda na porra do país, ou você não é realmente o comandante do país.
Se for o caso, admite logo que você é mandado pelo Moraes, que você é mandado pelos banqueiros, que você é mandado por sei lá quem, cara. Não importa. E sai do cargo. Mas ele não vai fazer isso porque ele gosta do cargo, ele gosta de ficar na mamata, ele gosta de ganhar o dinheiro público gigantesco que ele rouba do povo. Não vou mudar a lei. Mas hoje eu fiz uma discussão sobre isso. Vou avisar publicamente aqui para teus, sabe, Por quem tá assistindo. para dizer o seguinte: se alguém fizer uma pergunta e alguém dizer tem sigilo de 50 anos, tem de 20 anos ou tem de 30, se não for uma coisa que envolva menor, se não for uma coisa que não possa ser dita Segurança mesmo, porque é nacional. segurança nacional, se não for, meu cara, pergunta para mim que eu vou lhe dizer. Ele fala isso porque ele sabe que o jornalismo brasileiro é chupa branca, né? Eles não vão lá questionar o cara, eles não vão lá perguntar, ô, presidente Lula, por que você botou sigilo de 100 anos no caso do Vorcaro? Por que a gente não pode saber o que você falava com um banqueiro corrupto? E isso aqui é o principal problema da democracia que eu venho falando aqui no canal. Esse cara, ele nunca vai sair do poder, por quê? Porque o povo quer votar em quem mente. Não é que todo político seja mentiroso, não. É que esse político aqui, ele vai ganhar porque ele mente. Porque ele fala que vai fazer uma coisa sem a intenção de fazer. Ele sabe que ele não vai precisar cumprir, ele sabe que ele não vai cumprir. E ele vai lá e promete, ele fala no púlpito que ele tem que falar. E as pessoas, elas engolem isso, elas aceitam isso, elas falam, não, é verdade, eu vou votar nele que ele vai fazer tal coisa. E ele não vai fazer. E isso vale pra qualquer político eleito, porque você não vai eleger o cara pelo que ele vai fazer, mas porque ele fala que ele vai fazer. Então isso dá o direito para os políticos em geral de mentir à vontade. Falar o que eles quiserem no púlpito, falar que eles vão tirar 1 bilhão da pobreza. Não tem nem 1 bilhão de pessoas no país, mas vão tirar. Por quê? Porque é assim que se ganha a eleição. Essa é a falha central da democracia. Não ganha quem é o melhor, não ganha quem tem a melhor proposta. Ganha quem vai lá e fala que vai fazer o melhor. Você só precisa mentir. É tudo que você precisa fazer. Você precisa ir lá e falar a maior quantidade de abobrinhas possível para convencer a maior parte das pessoas. E dentro do sistema democrático, é isso que a gente tem que aguentar. Você não tem outra solução, você não tem uma saída para isso. É isso que você tem que aguentar. Por isso que eu, mais uma vez aqui no canal, venho em vídeo falar que esse é o defeito do sistema democrático. Abandonem a democracia. Cara, se você... Existem formas de resistir. Você pode parar de pagar imposto. Você pode sim ficar sem pagar imposto, cara. Você pode dever imposto de renda. Existem formas de protestar que não se resumem a ir pra rua com uma plaquinha na mão falando que você quer que o presidente saia. Não cometam o erro que cometemos em 2016 com a Dilma, de pensar que o impeachment, que tirar um político resolve. O sistema tem que ser derrubado, o sistema tem que cair, o sistema tem que tombar. Não é só ir pra rua protestar, você tem que fazer com que os políticos tenham medo, você tem que fazer a confusão acontecer, você tem que parar de pagar imposto, tem que se revoltar de forma violenta. Se a PF for na sua porta te prender por crime de opinião, como aconteceu com o cara que botou a faixa lá da placa, né? Lula ladrão, quando o Lula passar, cara, o que você faz é o seguinte: você faz o que o Roberto Jefferson fez, você deixa a arma guardada e não deixa a Polícia Federal entrar. O Roberto Jefferson foi a única pessoa nesse país que teve coragem de fazer o certo. Você não pode se entregar à polícia quando for uma ordem ilegal como essa. A Polícia Federal ir na sua porta te questionar porque você botou na sua janela uma faixa escrito Lula ladrão. Isso, cara, não é só uma parada criminosa, é uma parada veementemente contra qualquer tipo de liberdade. Se eles são contra a sua liberdade, se eles querem você preso por falar a sua opinião, por falar a verdade, inclusive, não é nem uma questão de opinião. Isso aqui é um fato, isso aqui é uma verdade. O cara foi condenado em 3 instâncias. Se você é preso, é investigado, acontece um monte de coisa com você porque você faz uma coisa desse tipo aqui. Então o que você tem que fazer é abandonar completamente qualquer visão que você tenha de que existe democracia, existe liberdade no Brasil. A gente está em guerra contra o governo está atacando a gente sistematicamente, impedindo a gente de falar. O que você tem que fazer é muito simples: lute contra o governo de qualquer forma que você tiver. Deixe de pagar imposto, cometa crime fiscal, vá pra rua protestar se quiser. Não pense que existe uma saída democrática pra isso aqui. Não existe saída democrática pra ditadura. Uma ditadura não pode ser derrubada de forma democrática. A única forma de você derrubar uma ditadura é derrubando o ditador. Há 37 anos atrás, esse aqui foi o fim do líder comunista da Romênia.
quando ele não quis entregar a liberdade do povo dele, isso aqui foi o que aconteceu com ele. Enquanto a mentalidade do brasileiro não for essa aqui, não existe solução pro Brasil. Como eu falei no vídeo anterior, né, cara? Eu falei lá sobre por que eu prefiro até que o Lula vença, né, cara? É pelo seguinte, porque não existe saída democrática, não existe como você sair desse buraco que a gente se meteu votando um novo candidato. O que acontece aqui é muito simples. O candidato de direita chega no poder, ele melhora as coisas, o candidato de esquerda vem pro poder, culpando todas as coisas que acontecem no governo no candidato de direita. Ele destrói de novo a economia, para de novo o candidato de direita voltar e consertar a economia. Aí o candidato de esquerda volta de novo, culpando o de direita por todas as coisas que aconteceu. E a gente vai nessa onda, cara. Não tem saída para isso, a não ser isso aqui. Isso aqui é o que a gente tem que buscar. A revolta do povo. O nosso trabalho, a nossa missão aqui é convencer o maior número de pessoas possível que a saída para o nosso buraco, para a nossa situação atual é essa. Se a gente não conseguir convencer as pessoas, não tem saída, não tem solução. A solução para o Brasil é isso aqui. Se você não consegue aceitar isso, você está vivendo no passado, você está vivendo na década de 90, você está vivendo o período FHC ainda. O Bolsonaro se eleger não adianta, o Renan Santos se eleger não adianta, o que adianta é isso aqui. É isso aqui que funciona. Então é isso aí, pessoal. Vou finalizar por aqui. Muito obrigado quem assistiu. Se você tem alguma coisa interessante a acrescentar, os comentários sempre abertos. Se você gostou do vídeo, dê seu like. Se não gostou, deixe seu dislike. Igualmente, se quiser comentar uma coisa negativa, o comentário também está aberto. Aqui em cima a gente tem o nosso QR Code de fazer doações para o canal. Então, se você tiver algum interesse em doar para o canal, é sempre bem-vindo. Lembrando que a gente não está monetizado em 100% ainda, né? Eu já enviei a solicitação, agora é esperar o YouTube considerar se eu vou ou não ser monetizado. Muito obrigado então para quem assistiu até aqui. Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui.